Você já disse que acredita em Deus, mas teve dificuldade em explicar quem Ele é quando alguém perguntou. Não porque você não acredita, mas porque nunca te explicaram de uma forma que realmente fizesse sentido. Talvez alguém tenha mencionado a Trindade numa aula da escola dominical. Talvez um pregador tenha mostrado um gráfico ou usado comparações vagas. Você balançou a cabeça, disse amém, mas lá no fundo não entendeu de verdade. Agora, mesmo depois de anos seguindo sua fé, se alguém te pedisse para explicar como Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo são um só, você conseguiria responder com certeza, sem se sentir inseguro? Isso não é só um detalhe no cristianismo, é o centro de tudo. Se entendermos Deus de forma errada, entenderemos errado tudo o que vem dele, como a cruz, a salvação, a oração, a adoração e o nosso relacionamento com ele. Se você manteve a ideia da Trindade à distância, porque ela parece confusa ou impossível de entender, então esta mensagem é para você. Não vamos evitar o assunto difícil e também não vamos simplificar o mistério. Vamos mergulhar na verdade que torna sua salvação real e sua adoração significativa. Quando este vídeo terminar, sua fé não só vai parecer mais forte, ela vai parecer mais clara. Um só Deus, 3 pessoas. Algo antigo e misterioso, finalmente explicado de forma compreensível. Isso não era apenas teoria abstrata para os primeiros cristãos. Eles levaram isso a sério. Debateram, defenderam e alguns até morreram porque se recusaram a negar essa realidade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas todos são totalmente Deus, unidos como um só. Num mundo onde as pessoas questionam tudo, identidade, verdade, propósito, nunca foi tão importante conhecer de verdade o Deus em quem você acredita. Então vamos fazer a pergunta que geralmente evitamos. Você realmente entende o Deus que diz seguir? Sua adoração é baseada em um conhecimento pessoal ou apenas na tradição? E se tudo mudasse no momento em que você conhecesse de verdade o Pai que enviou o Filho que nos mostrou o Pai, e o Espírito que traz os dois para a sua vida, agora mesmo? Se quiser que a gente explique mais temas como esse, como reconhecer a voz do Espírito Santo, ou como Jesus pode ser totalmente humano e totalmente divino, escreva nos comentários. Estamos prontos para explorar isso com você. Respire fundo, porque o Criador de tudo não é apenas uma ideia para aceitar. Ele é uma trindade viva para ser conhecida. Se vamos falar sobre encontrar Deus, não como teoria, mas como alguém real, então precisamos começar com essa verdade essencial. A Trindade não é apenas importante, é fundamental. Ela não muda só a forma como falamos sobre Deus. Muda como nos conectamos com Ele. Ela influencia tudo, suas orações, sua adoração, como você entende a salvação, como você se vê, seu propósito e sua missão. E quando essa verdade sobre Deus é mal compreendida ou ignorada, sua vida espiritual pode começar a se desviar sem que você perceba. É por isso que isso não é um detalhe teológico antigo para ignorar. Essa verdade é a âncora. Sem ela, tudo começa a parecer estranho. As orações ficam secas, a adoração perde o sentido. Jesus parece distante ou difícil de entender. Você ainda acredita, mas sente que algo está faltando, sem paixão, sem clareza, e começa a se perguntar se há algo errado com você. Talvez você tenha pensado que não é espiritual o suficiente. Talvez tenha se sentido quebrado por não sentir Deus do jeito que os outros sentem. Mas e se o problema não estiver na sua fé, mas na forma como você entende Deus? Vamos simplificar. Se você pensa em Deus como uma só pessoa que muda de papel, como um ator trocando de máscara, sempre vai se sentir um pouco perdido na hora de orar. Não vai saber
se está falando com o Pai, o Filho ou o Espírito. Essa confusão leva a um problema mais profundo. Você começa a perder a noção de quem Deus realmente é. Você pode adorar Jesus, mas esquecer que Ele te conduz ao Pai. Ou tentar se aproximar do Espírito, sem perceber que é Ele quem te atrai para Jesus desde o começo. Agora, se você imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo como deuses totalmente separados, pode acabar classificando-os na sua cabeça ou preferindo um em vez dos outros. Talvez você se conecte muito com Jesus, mas evite o Espírito Santo porque ele parece misterioso demais. Ou talvez ache que o Pai é severo e distante, enquanto Jesus parece bondoso e próximo. Quando isso acontece, você já não está se relacionando com o Deus verdadeiro. Está se conectando com uma versão que você adaptou para se sentir mais confortável. É aí que está o verdadeiro risco. Entender errado a Trindade não apenas confunde sua mente, pode te levar a adorar algo que não é Deus de verdade. Isso se transforma em uma forma de idolatria, porque em vez de honrar o único Deus revelado nas Escrituras, você está seguindo uma versão feita à sua imagem. Esse desafio não é novo. A igreja primitiva o enfrentou de frente. Depois que os apóstolos partiram e a perseguição aumentou, os cristãos precisaram definir no que acreditavam, pois falsos ensinamentos começaram a se espalhar rapidamente. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem. Outros afirmavam que ele era divino, mas não no mesmo nível do Pai. E alguns reduziam o Espírito Santo a nada mais que uma força ou energia, e não uma pessoa real. Essas não eram pequenas divergências, tinham consequências eternas. Foi por isso que os líderes da igreja primitiva se reuniram em concílios como os de Niceia e Constantinopla. Eles não estavam apenas defendendo tradições, estavam lutando pela verdade. E mesmo que séculos tenham se passado, essa batalha continua até hoje, apenas com novas formas. Num mundo onde as pessoas misturam versículos bíblicos com conselhos de autoajuda, falam do universo em vez de Deus e tratam a espiritualidade como um cardápio de crenças, nunca foi tão urgente conhecer o Deus verdadeiro e triuno. Quando você conhece o Pai como aquele que te criou, o Filho como aquele que te salvou e o Espírito como aquele que está sempre com você, você para de buscar consolos passageiros e começa a viver com força verdadeira. Vamos trazer isso para a vida real. Se suas orações parecem não sair do lugar, talvez seja porque você está falando com uma ideia abstrata, em vez de com o Pai amoroso que te convida para perto. Se você se sente distante de Deus depois de errar, talvez tenha esquecido que Jesus, o Filho, está ali mesmo diante do Pai, dizendo: "Eu já cuidei disso." Se você já se sentiu espiritualmente seco ou sem forças, pode ser porque ninguém te explicou que o Espírito Santo está dentro de você, não como uma emoção, mas como o próprio sopro de Deus vivendo em você. É por isso que entender a Trindade é tão importante. Sua conexão com Deus não é de mão única, ela é viva. É um relacionamento. O Pai se importa profundamente com você. O Filho veio para te salvar. O Espírito te fortalece, três agindo em unidade, três como um só Deus. E não se trata de usar palavras perfeitas, trata-se de conhecer de verdade quem Deus é. Quando a Trindade faz sentido, a adoração se torna poderosa. A oração se torna íntima, a cruz se torna pessoal. E a fé deixa de ser apenas uma ideia, ela ganha vida. A Bíblia mostra isso várias vezes. No batismo de Jesus, o céu se abriu. Deus Pai disse: "Este é o meu Filho amado." O Espírito Santo desceu como uma pomba. Jesus estava no rio, três pessoas distintas, um só Deus, um propósito, um momento. Em Efésios 2:18, Paulo escreve que por meio de Jesus podemos nos aproximar do Pai através do Espírito. Entende como funciona? Chegamos ao Pai por meio do Filho,
pelo Espírito. A Trindade em uma única frase. É assim que a salvação funciona. É assim que a oração se conecta. É assim que vivemos. E talvez ninguém tenha te explicado isso desse jeito antes. Talvez você tenha acreditado em Deus por muito tempo sem perceber que cada passo que você deu em direção a Ele foi guiado pelo Espírito, tornado possível pelo Filho e recebido pelo Pai, que sempre esteve esperando por você. Agora você entende, agora está claro. É um momento de clareza, e quando você vê Deus como Ele realmente é, tudo muda. Se a Trindade realmente toca todas as áreas da sua vida, sua adoração, suas orações, sua própria identidade, então fica uma grande pergunta: onde vemos isso pela primeira vez? Porque se isso não é apenas um conceito inventado mais tarde, devemos encontrá-lo nas Escrituras, desde o início, e encontramos. Em Gênesis 1, antes das leis de Israel, dos profetas ou dos evangelhos, já vemos Deus como três, em um, agindo, se movendo e trazendo a criação à existência. A maioria das pessoas não percebe, porque Gênesis 1 não grita a ideia da Trindade. Em vez disso, ela é sugerida de forma sutil, como uma marca discreta de Deus, escondida no começo de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o Pai, o originador, aquele que traz luz para fora da escuridão. Depois lemos que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas essa não era uma presença parada ou distante. A palavra hebraica, ruach, significa sopro, vento ou espírito. Ela nos dá a imagem de uma presença vibrante de Deus, cheia de energia, pairando sobre o abismo selvagem e sem forma, logo antes de surgir a ordem. Então vem um ponto de virada. Deus fala. Pare por um instante. Ele não apenas agiu em silêncio, ele usou palavras, e essas palavras trouxeram tudo à existência. E se você olhar João 1 a 1, verá que essas palavras não eram apenas sons, elas eram alguém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi criado por meio dele. Esse é Jesus, ainda não nascido em Belém, mas já existindo além do tempo. O Filho eterno de Deus, o Verbo divino, chamando as estrelas à existência, separando oceanos da terra, formando o ser humano do pó com as próprias mãos que um dia teriam cicatrizes. Pai, Verbo e Espírito, um só Deus, três pessoas distintas, desde o princípio da criação. Depois vem Gênesis 1:26, um momento que merece atenção. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está falando? Não são os anjos, eles não criam. E não é um plural formal, porque esse não é o modo como o hebraico funciona. É uma conversa dentro do próprio Deus. Façamos o ser humano. O Pai concebe o plano, o Verbo o realiza e o Espírito lhe dá fôlego. É aí que você percebe. A humanidade não foi apenas criada por Deus. Nós fomos feitos para refletir relacionamento, porque é isso que a Trindade é, um vínculo eterno de amor e unidade. Deus não te criou porque estava sozinho ou entediado. Você foi trazido à existência a partir da abundância de um amor profundo e eterno, compartilhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É por isso que ansiamos por conexão. É por isso que a solidão machuca e que a traição deixa cicatrizes tão profundas. Nunca fomos feitos para viver isolados. Refletimos um Deus que sempre existiu em perfeita comunhão. A Trindade não é apenas uma crença, é a fonte de onde você veio. E essa verdade não termina na criação. Em Gênesis 3, depois que a humanidade se afasta de Deus, ele diz: o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, vemos a palavra nós, a Trindade falando como um só. Mesmo diante das consequências, há esperança. Deus não destrói Adão e Eva. Em vez disso, ele os cobre com roupas. Ele fala sobre um descendente que esmagará a cabeça da serpente.
uma promessa clara sobre Jesus, o Filho que viria para salvar. Desde o começo, a Trindade está ativa, não como um conceito teológico, mas revelada através da criação, das palavras, da presença, do amor. Isso importa porque muda a forma como vemos tudo. Se você lê Gênesis sem pensar na Trindade, pode enxergar apenas um ser poderoso. Mas quando entende quem Deus realmente é, você vê um Deus profundamente pessoal e conectado, já unido em amor antes do mundo existir, agora te convidando para essa mesma unidade. Deixe isso te tocar. Você foi feito à imagem de um relacionamento. Isso significa que seu propósito, sua identidade, sua cura, tudo está enraizado na conexão. O Pai te formou, o Filho te resgatou e o Espírito vive em você. Se você está se sentindo distante de Deus, da vida, das pessoas, talvez tenha esquecido o relacionamento que te deu vida desde o início. Mas aqui está a boa notícia: você pode voltar. Não para regras ou rituais vazios, mas para uma verdadeira proximidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se isso está mexendo com você e quiser explorar mais, como Jesus aparece no Antigo Testamento ou como o Espírito agia antes do Pentecostes, deixe seu comentário e vamos caminhar juntos. Mas por agora, guarde isso. A Trindade não começou no Novo Testamento. Ela já estava presente desde o início, criando, conectando, vivendo em unidade. Se Gênesis nos deu um vislumbre da presença da Trindade, agindo como um só, então agora é hora de fazer a grande pergunta: o que é de fato a Trindade? Porque se você vai construir sua fé sobre essa verdade, ela não pode continuar sendo um mistério vago. Você precisa de uma base clara, algo firme em que possa se apoiar quando as dúvidas surgirem. Então aqui está. A Trindade significa que Deus é um em essência, mas existe como três pessoas. O que, três quem. Não três deuses separados, não um só Deus representando papéis diferentes, mas um único e verdadeiro Deus, existindo eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um distinto, mas completamente unido. Respire fundo, porque isso pode ser difícil de entender. Durante séculos, as pessoas tentaram explicar a Trindade usando comparações. Algumas dizem que é como a água, gelo, líquido e vapor. Outras dizem que é como um homem que é pai, filho e marido. Algumas mencionam o trevo de 3 folhas, mas todos esses exemplos, no fim, falham, porque não estamos falando de água, de pessoas ou de plantas, estamos falando da natureza do próprio Deus. E quando tentamos reduzir Deus a algo que conseguimos entender completamente, deixamos de honrar quem Ele realmente é. No lugar disso, acabamos criando uma versão dele que cabe na nossa zona de conforto. Mas a verdade é que Deus está muito além de nós, e mesmo assim, Ele escolhe se revelar a nós. E a forma como Ele se mostra na Bíblia é clara e coerente. As Escrituras declaram, sem dúvida, que existe um só Deus. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45,5 afirma: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Ainda assim, esse único Deus se revela como 3 pessoas distintas. O Pai fala do alto, dizendo: Este é o meu Filho amado. Mateus 3,17. Jesus ora ao Pai, dizendo: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. E o Espírito Santo é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Veja João 14:26 e 15:26. Eles não são apenas papéis diferentes ou expressões, são pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. E mesmo assim, cada um é totalmente, eternamente e completamente Deus. Eles não são pedaços separados que juntos formam Deus. Cada um é inteiramente Deus. Existe apenas um Deus, não 3. Isso não é uma contradição, é um mistério divino.
Não se trata de separação, mas de unidade perfeita. E essa ideia não surgiu depois. Os primeiros seguidores de Jesus não inventaram isso. Eles reconheceram a verdade porque as Escrituras os conduziram até ela. Depois da ressurreição de Jesus, enquanto a igreja enfrentava pressões, falsos ensinos e até perseguição, os cristãos se reuniram para declarar no que acreditavam. Concílios foram realizados. Nicéia em 325 d.C. e Constantinopla em 381 d.C., não para criar uma nova crença, mas para expressar claramente o que a Bíblia já havia revelado. O Credo Niceno declarou que os cristãos creem em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, que enviou um só Senhor, Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, a fonte da vida. Isso não foi feito para explicar Deus completamente, mas para reconhecer como Ele escolheu se revelar. E o que isso significa para você pessoalmente? Significa que sua fé não se baseia em fantasia. Ela está firmada em um Deus que está além da compreensão, mas é profundamente pessoal, que supera a razão, mas está mais perto de você do que seu próprio fôlego. Entender isso muda sua perspectiva, porque de repente, fé não é apenas crer em Deus, é caminhar diariamente com a Trindade. O Pai é quem te amou primeiro, o Filho entrou em cena para tomar o seu lugar, e o Espírito agora habita em você. 3 pessoas distintas, unidas como um só Deus, agindo juntas para te resgatar e transformar. Aqui está outra forma de ver. O Pai planejou a sua salvação, o Filho tornou isso possível e o Espírito a traz para a sua vida. Isso não é só teoria, é algo profundamente pessoal. Quando você ora, fala com o Pai por meio do Filho, com a ajuda do Espírito. Quando adora, é o Espírito movendo seu coração em direção ao Filho, que te revela a beleza do Pai. Quando você lê as Escrituras, está lendo aquilo que o Espírito inspirou, que aponta para o Filho e que revela as intenções do Pai. Isso não é sobre complicações religiosas, é sobre um relacionamento divino e maravilhoso para o qual você foi convidado. E talvez ninguém tenha te dito isso antes. A Trindade não é apenas um conceito para estudar, é o motivo pelo qual você existe. O mesmo Deus que disse, façamos o ser humano à nossa imagem, não te criou apenas para sobreviver. Ele te fez para refletir sua própria conexão, amar profundamente, viver em harmonia e carregar uma força que vem dele. É por isso que o inimigo trabalha para distorcer a verdade sobre a Trindade. Porque se ele te convencer de que Deus é distante ou confuso, ele pode roubar sua proximidade, seu propósito e sua força. Mas isso acaba agora, porque agora você enxerga a verdade. O véu está caindo, e se algo no seu coração está despertando, se você tem segurado uma imagem de Deus que te deixava vazio e está desejando encontrar a Trindade de verdade no seu dia a dia, estamos aqui para caminhar com você. Isso é o que a Trindade realmente é. Não 3 deuses separados, e não um só Deus interpretando papéis diferentes, mas um ser eterno que existe como 3 pessoas únicas, cada uma totalmente Deus, unidas para sempre em perfeito amor. E agora esse mistério é seu para explorar e viver. Se a Trindade é um só Deus revelado em 3 pessoas, e essa verdade não é apenas uma ideia teológica, mas algo que te afeta pessoalmente, então precisamos começar com aquele que as Escrituras chamam de Pai. Não porque ele veio primeiro no tempo, mas porque ele ocupa o primeiro lugar em propósito e plano. Ele é a origem, a voz, aquele que envia. Mas, para muitos, a palavra Pai não traz conforto, traz silêncio ou até dor. E aqui está algo que a maioria evita dizer em voz alta. Para muita gente, Pai é uma palavra ferida. Talvez o seu tenha sido ausente. Talvez estivesse fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Talvez
tenha te deixado, te decepcionado ou causado feridas que nunca cicatrizaram completamente. Então, quando você ouve que Deus é um pai, seu instinto pode ser se afastar. Mas a forma como Deus nos ama como pai é completamente diferente de tudo o que você já viu neste mundo. Ele não é distante, não é frio e não está esperando você se consertar para então se aproximar. Esse é o Deus que traçou um plano de resgate muito antes da humanidade cair. Ele desenhou o projeto da criação, já sabendo o preço que teria que pagar para te trazer de volta. Ele é um pai que fala com força, sim, mas é uma força envolvida em amor, uma voz que quebra correntes, não corações. Vamos mais fundo. O livro de Gênesis começa com Deus criando o mundo, mas o pai não estava trabalhando sozinho. Ele escolheu, sem dúvida, mas falou por meio do filho, e o Espírito pairava sobre as águas, pronto para agir. Foi um ato unificado dos três, agindo como um só. Mas tudo fluiu do coração do Pai. Ao longo de toda a Bíblia, vemos o Pai como aquele que envia. E ele não envia de forma passiva. Ele envia com propósito e paixão. Deus amou a humanidade tão profundamente que escolheu entregar seu único filho. Ele enviou o Filho, envolto em fraqueza humana, para carregar nossas falhas. E o Espírito Santo, nosso ajudador, foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. Tudo que está ligado à nossa redenção começou com o Pai. A decisão de Jesus vir ao mundo foi o plano do Pai. O envio do Espírito Santo a nós, o Pai fez isso acontecer. Toda a missão de resgate da humanidade começou no coração do Pai. Então, você não está aqui por acaso. Sua cura, seu propósito, seu novo começo, tudo isso fazia parte da visão dele. Não foi apenas Jesus agindo sozinho. Foi o desejo do Pai por você. Lembra quando Jesus foi batizado? Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba e uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Essa voz, essa mesma voz poderosa, também fala sobre você hoje. Se você escolher receber Jesus e confiar em seu nome, recebe o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Pelo Espírito, fomos acolhidos na família de Deus e agora podemos chamá-lo de Abba, nosso Pai amoroso. Pense nisso. Aquele que criou as galáxias e comanda as estrelas olha para você com amor constante e te chama de seu. Ainda assim, muitos cristãos falam com Deus como se ele fosse um chefe distante, em vez de um pai próximo e cuidadoso. Por quê? Porque ainda não entenderam de verdade que tipo de pai ele é. Vamos esclarecer isso. O Pai não está cheio de raiva, enquanto Jesus está cheio de graça. Ele não quer castigar enquanto Jesus protege. Ele não está esperando você falhar. Ele foi quem enviou Jesus desde o começo. Ele é o Pai que correu para abraçar o filho perdido. Ele te amou antes mesmo de você saber quem ele era. E esse amor não é novo, sempre existiu. Nos escritos antigos, Deus é chamado de oleiro, moldando-nos como barro com cuidado e propósito. Assim como um pai tem compaixão profunda por seus filhos, Deus sente essa mesma compaixão por aqueles que o respeitam. Mesmo quando corrigia Israel, nunca foi para destruir, sempre foi para guiar com amor, nunca para rejeitar com ira. Isaías 11, 1-4, descreve uma cena tocante. Diz que quando Israel era jovem, Deus o amou e o tirou do Egito como a um filho. Deus diz que ensinou Efraim a andar, segurando-o com ternura pelos braços. Ele os conduziu com bondade, envoltos em amor como cordas invisíveis. Você consegue sentir a beleza disso? Deus não é apenas poderoso, ele é profundamente pessoal. Ele caminhou com Israel como um pai, ajudando seu filho pequeno a dar os primeiros passos, firmando, guiando, amparando quando caía. E é exatamente assim que ele te conduz hoje. Mas se não entendermos esse lado de Deus, se o mantivermos distante por medo, por dores do passado ou por feridas não curadas,
Vamos perder tudo aquilo que o Filho e o Espírito vieram nos oferecer. Você pode até falar com Deus, mas nunca se sentir realmente seguro. Pode cantar canções de louvor, mas ainda se sentir invisível. Pode acreditar nele, mas carregar o peso sozinho. Mas o Pai quer mais para você. Ele quer que você reconheça a voz dele, que se sinta próximo, que corra para a sua presença. Não por obrigação, mas porque descobriu que o abraço dele é o único lugar onde você nunca será abandonado. E se está sendo difícil confiar em Deus como Pai, especialmente por causa de uma experiência dolorosa com o seu pai terreno, ou se você nunca acreditou de verdade que Deus estava do seu lado, conte pra gente nos comentários. Estamos aqui para caminhar com você. E se quiser ajuda para reformular a forma como você vê Deus como Pai, diga: vamos explorar isso juntos. Mas por agora, segure essa verdade. O Pai não é apenas o começo da história. Ele é o coração no centro de tudo, a voz que te chamou à existência, o amor que enviou o Filho, os braços que ainda hoje se estendem por você. E Ele não está esperando para te repreender, Ele está esperando para te abraçar. Porque se o Pai é a fonte, aquele que dá nome, que envia em amor, que segura com ternura, então reconhecer quem Ele enviou muda tudo. Ele não enviou apenas palavras, ele enviou uma pessoa. Deus não mandou um símbolo ou um substituto, ele veio ele mesmo, através do Filho. E é aqui que tudo vai de maravilhoso para arrebatador. Se você pensa em Jesus apenas como um homem bondoso, com ensinamentos sábios, se o vê apenas como um profeta, um exemplo ou uma boa pessoa, você está perdendo o centro de tudo. Jesus não é um conselheiro espiritual. Ele não foi o primeiro ser criado por Deus. Ele não é uma forma inferior de Deus, nem uma figura angelical cumprindo ordens divinas. Jesus é Deus, totalmente divino, totalmente humano. Um com o Pai. Sempre foi, sempre será. E até que essa verdade penetre sua alma, até que te sacuda por dentro, você não vai entender de verdade o que a cruz significou. Porque a ressurreição importa, ou porque o nome dele carrega o poder de transformar vidas. Então, vamos voltar no tempo. Não até Belém, nem até a primeira página dos Evangelhos, mas antes do tempo existir. João 1:1-3 começa exatamente como Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá desde o começo. Tudo que existe veio por meio dele. Nada foi criado sem ele. Isso não é apenas linguagem poética, é verdade profunda. É uma declaração contra toda ideia que tenta diminuir Jesus. Ele é o Verbo eterno de Deus, igual ao Pai, por meio de quem o universo foi formado. E então, no versículo 14, vemos uma realidade surpreendente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pense nisso. O mesmo Jesus que andou por vilarejos, que estendeu a mão para curar os doentes, que dividiu refeições com rejeitados, que chorou pela morte de um amigo, ele é o eterno Eu Sou. O Deus que criou galáxias escolheu se aproximar, assumir forma humana. Ele teve um coração batendo de verdade, sentiu fome, sentiu dor. Jesus teve um corpo real, respirou, sangrou, suou. Mas ele não veio apenas para experimentar a vida humana, ele veio para resgatá-la. Colossenses 1:15-17 diz que o Filho nos mostra exatamente quem Deus é. Ele é chamado de primogênito de toda a criação, não porque foi criado, mas porque ocupa o lugar mais alto. Ele tem autoridade plena como o herdeiro de tudo. Por meio dele tudo foi criado, não só para ele, mas por ele. Ele não é parte da criação, ele é quem trouxe tudo à existência. Cada símbolo e pista no Antigo Testamento aponta para ele. Pense no anjo do Senhor que falou com Moisés na sarça ardente, aquele que declarou: Eu sou o que sou. Em João 8:58, Jesus usa exatamente essa mesma expressão. Antes que Abraão existisse,
Eu sou. A multidão entendeu perfeitamente o que ele quis dizer. Por isso, tentaram apedrejá-lo. Não porque ele foi vago, mas porque foi ousado. Ele estava dizendo: eu sou o Deus que encontrou Moisés. Eu sou aquele que abriu o mar. Eu sou aquele que permanece no fogo e não se queima. Jesus não trouxe apenas uma mensagem. Ele é a mensagem. E é isso que torna o cristianismo completamente diferente de qualquer outro sistema de crença. A maioria das religiões ensina que você precisa alcançar Deus, conquistar o caminho até Ele. Mas Jesus é Deus descendo até você. Outras crenças oferecem passos, regras, caminhos. Jesus oferece a si mesmo. Os primeiros cristãos sabiam o quanto isso era importante. Mesmo sendo espancados, perseguidos e queimados, eles se agarravam a essa verdade. Recusavam-se a chamar Jesus apenas de profeta ou ser criado. Eles o adoravam como Senhor. Oravam a Ele como Deus e estavam dispostos a morrer por aquele em quem criam, Deus em forma humana. E isso ainda importa hoje. Porque se Jesus não é realmente Deus, Ele não tem poder para te salvar. E se Ele não é realmente humano, Ele não pode ocupar o seu lugar. Mas porque Ele é os dois, totalmente divino e plenamente humano, Ele se torna a ponte perfeita entre o céu e a terra. Uma ponte que nenhuma força do inferno pode destruir. Você não está seguindo uma ideia, você não está atrás de um mito, você está seguindo o Deus que entrou na história, que chorou lágrimas reais, derramou sangue real, morreu uma morte real e depois ressuscitou em vitória. Hebreus 1:3 nos diz que o Filho nos mostra exatamente quem Deus é. Ele não é uma cópia ou imagem espelhada. Ele é o brilho da glória de Deus, a própria luz, a própria essência, e sustenta tudo apenas com sua palavra. O Jesus que caminhou com Pedro acalmou tempestades selvagens e expulsou as trevas. Ele não é apenas uma história antiga, ele está vivo hoje. Ele não é só uma figura de um livro velho. Neste momento, ele está ao lado do Pai, intercedendo por você. E um dia ele voltará, não silenciosamente como um cordeiro, mas poderosamente como um leão. Então, quando você diz o nome dele em oração, não diga de qualquer jeito. Esse nome carrega força para derrotar a morte, vencer o pecado e conter toda a plenitude de Deus num corpo que se quebrou. Por você. E aqui está algo que você não pode esquecer. Jesus não é apenas um caminho até Deus. Ele é Deus, divino e humano desde o princípio. Ele falou e o universo passou a existir. E depois entrou nele como homem para curar o que estava quebrado. Mas depois que ressuscitou, ele não nos deixou apenas com lembranças ou histórias. Ele nos deu algo mais. Ele enviou alguém, não apenas uma continuação do seu ministério, nem um eco enfraquecido da sua presença. Ele nos deu o Espírito Santo, o próprio Deus. Essa é a parte da Trindade que muitos mencionam, mas poucos compreendem de verdade. O Espírito não é um plano B. Ele não é um extra divino. Ele não é só uma sensação que se sente na música ou uma presença estranha que faz as pessoas tremerem. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Ele está plenamente vivo e agindo, agora mesmo. E a confusão que o cerca hoje não é coincidência. Vivemos num tempo obcecado por energia, vibrações e manifestação. No meio desse barulho, a verdadeira identidade do Espírito Santo muitas vezes fica distorcida. Algumas igrejas exageram, transformando-o em espetáculo. Outras evitam falar sobre ele, com medo de que seja algo confuso, misterioso, difícil demais de entender. Mas não se engane, o Espírito Santo não é estranho nem assustador. Ele não é esquisito, ele é santo, ele é real. E sem ele, é impossível viver a vida que Jesus te chamou para viver. Em João 16:7, Jesus disse algo surpreendente aos seus seguidores. Na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Por quê? Porque se ele não fosse, o ajudador não viria.
Mas se ele fosse, enviaria o Espírito. Pense nisso. Jesus, em carne e osso, disse que é melhor para nós termos o Espírito conosco do que tê-lo fisicamente presente. Isso não é exagero, é uma verdade profunda. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma força nem uma vibe, ele é uma pessoa. Ele convence, não para te condenar, mas para te dar clareza. Quando ele toca seu coração, não é para te rebaixar, é para te despertar. Ele fala quando você está prestes a tomar uma decisão que vai te machucar. Ele diz com suavidade: isso não é mais quem você é. Ele atravessa a neblina e te lembra que você foi feito para algo maior. Ele consola, não com palavras vazias, mas com presença real. Jesus o chamou de Consolador, Ajudador, Conselheiro. Ele não apenas resolve sua tempestade, ele entra nela com você. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Mesmo quando não sabemos o que orar, ele entra em ação e intercede por nós. Sem palavras, mas com poder. Quando suas palavras acabam, ele ainda está orando. Quando você está cansado demais para se levantar, ele te sustenta. Ele não está apenas ao seu redor. Ele vive em você. E ele transforma. Isso não dá para fingir. Você pode conhecer todos os versículos da Bíblia, ir à igreja toda semana, cantar todos os louvores, mas só o Espírito Santo pode mudar de verdade o seu coração. Só ele pode quebrar as correntes do vício. Só ele pode pegar um coração duro e amargo e torná-lo sensível novamente. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 3:17-18, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós estamos sendo transformados à sua imagem, de dentro para fora, com uma glória que só cresce. Ele não está tentando apenas melhorar você, ele está te fazendo novo. Por isso, ter uma conexão com ele não é só uma ideia bonita, é essencial, é urgente, é o que te mantém firme, porque quando as palavras da Bíblia parecem vazias, é ele quem as torna vivas no seu coração. É ele quem te ajuda a soltar a raiva, mesmo quando tudo em você quer segurar a dor e se vingar. É ele quem te dá coragem para falar quando alguém precisa desesperadamente de esperança, mesmo que você se sinta totalmente despreparado. É ele quem sussurra que o Pai se importa profundamente com você, mesmo quando seu passado tenta dizer o contrário, e ele está presente desde o princípio. Lá em Gênesis, ele se movia sobre o caos, pronto para trazer paz e ordem. No tempo dos juízes, ele deu força a guerreiros sem preparo. Nos evangelhos, ele apareceu como uma pomba sobre Jesus. Depois, o conduziu ao deserto para enfrentar o inimigo cara a cara. Em Atos, ele desceu como fogo, encheu pessoas comuns e iniciou um movimento que mudou o mundo. Esse mesmo Espírito agora vive em você. Deixe essa verdade te alcançar. Quando Jesus estava aqui em forma humana, ele só podia estar em um lugar por vez, mas através do Espírito, ele está com você. Nos dias mais difíceis, nas horas mais fracas, no trânsito, no trabalho, quando seu coração está despedaçado ou quando você está lutando contra a tentação. Nenhum espaço, nenhuma distância, nenhum estado de espírito pode impedi-lo. Ele está dentro de você. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você já o recebeu de verdade? Porque ele não vai invadir, ele não vai disputar sua atenção. Ele espera até que você esteja pronto para soltar, até que esteja com fome demais, até que esteja disposto a dizer: eu não quero só aprender sobre Deus, quero viver minha vida com Ele, passo a passo. Isso não é buscar uma emoção, é uma realidade poderosa. E para alguns de vocês, o motivo da sua fé parecer seca não é porque você não ama Jesus, é porque você ainda não abriu espaço para o Espírito, que é quem o torna vivo em você.
Você tem tentado seguir um caminho espiritual sem força espiritual. E isso só leva ao cansaço, à pressão e ao vazio interior. Mas isso não precisa continuar assim. O Espírito está pronto agora. Sempre esteve. Para te guiar, te preencher, lutar por você, orar por meio de você e te moldar à imagem de Jesus. Deixe isso realmente tocar você por um momento. O Espírito Santo não é só um sentimento ou uma força. Ele não é apenas a energia ou a presença de Deus. Ele é uma pessoa, ele é Deus e ele escolheu viver dentro de você. Isso não é só uma ideia que você ouviu, é real. O Espírito Santo não é um bônus espiritual ou um mistério opcional. Ele é totalmente Deus, ativo, vivo e operando dentro de você. E é aqui que o mistério da Trindade começa a fazer sentido. Eles nunca agem separados. O Pai, o Filho e o Espírito não estão em missões diferentes. Eles sempre se movem em completa harmonia. Sempre foi assim e sempre será. Isso não é apenas uma doutrina profunda. É a sua realidade, desde o princípio em Gênesis, passando pela vida de Jesus, até este exato momento da sua vida, a Trindade tem agido unida. 3 pessoas, uma missão. E quando você reconhece essa unidade, quando vê que eles agem em total sintonia, isso não apenas muda o que você acredita, desperta algo profundo no seu coração, transforma entendimento em adoração. Vamos voltar ao começo de tudo. Gênesis 1. A história da criação não foi uma tarefa solitária. No princípio, Deus formou os céus e a terra. Esse é o Pai, falando tudo à existência. E o Espírito também estava lá, pairando sobre o abismo, pronto para trazer vida. Era o Espírito de Deus, pairando com suavidade, como uma ave-mãe preparando-se para transformar o caos em ordem e vida. Depois, em João 1, descobrimos como tudo começou. No início, havia o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele. Esse Verbo é Jesus, eterno e vivo desde o princípio. Desde o primeiro momento, os 3 estavam lá. O Pai deseja, o Filho fala e traz à existência. O Espírito da vida, 3 distintos e ainda assim completamente unidos, sem confusão, sem fusão, apenas unidade perfeita. Um só Deus. 3 pessoas agindo em harmonia, criando a partir do amor. Agora avance até um momento poderoso nos evangelhos, o batismo de Jesus. Ele entra no Rio Jordão, não porque precisava ser purificado, mas porque estava entrando em seu chamado. João Batista. O mergulha suavemente na água e, de repente, o céu se abre. O Espírito desce como uma pomba e a voz do Pai ecoa do alto. Este é o meu Filho amado em quem tenho grande prazer. E ali está Jesus, o Filho, com a água até a cintura, onde céu e terra se encontram em seu corpo. Todos os 3, presentes, agindo, se movendo. A Trindade revelada, não em visão nem em sussurros secretos, mas em plena vista, diante das pessoas. Deus não escondeu isso. Ele tornou visível, porque algo sagrado estava começando. O ministério de Jesus estava prestes a iniciar, e a Trindade inteira estava ali, em plena concordância. Mas essa história não é só sobre criação ou batismo, ela é pessoal. A Trindade não agiu uma vez e depois desapareceu. Eles estão totalmente envolvidos na sua salvação, em cada parte dela. Efésios 1 descreve isso como um plano celestial. Versículos 3 a 6 falam sobre Deus Pai, que nos escolheu e nos adotou em sua família por decisão própria. Esse é o Pai, escolhendo, chamando, convidando. Depois, nos versículos 7 a 12, em Cristo somos libertos por causa do seu sacrifício. Esse é o Filho, pagando o preço, nos libertando, nos perdoando. Finalmente, os versículos 13 e 14 dizem: quando vocês creram, foram marcados com um selo, o Espírito Santo prometido. Esse é o Espírito,
vivendo em você, confirmando quem você é, garantindo que você está seguro. Não foi apenas Jesus que te salvou. Não foi só o Pai que fez o plano. E não foi apenas o Espírito que te atraiu. Foram os três, agindo como um só, com um único propósito: te resgatar. E isso não é só uma ideia bonita. Isso se conecta com a vida real. Você não descobriu Deus por acaso. Você não caiu na graça por acidente. Muito antes de você estender a mão, o Pai já estava chamando o seu nome. O Filho já intercedia por você, mesmo antes de você saber que ele existia. O Espírito já estava te convidando de volta, mesmo nos seus momentos mais escuros. Eles estavam agindo muito antes de você perceber e nunca pararam. Naquele momento em que sua vida quase escapou das mãos, o Pai te protegeu. O Espírito estava perto, sussurrando com ternura. O Filho se colocou entre você e o que poderia te destruir. Naqueles tempos em que sua fé parecia seca e sem vida, o Pai não desistiu. O Espírito ainda se movia dentro de você. O Filho nunca parou de te levantar em oração. Naquela noite em que você clamou, sem nem saber mais quem era, Deus não estava distante. A Trindade entrou naquele momento com você. Sua salvação não é frágil nem instável. Não foi realizada por apenas um. Foi um resgate conduzido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito juntos. E é isso que a torna forte. Você foi formado pela Trindade, salvo por meio da obra unida dele, e agora eles vivem em você. A cada dia, você caminha em sintonia com esse ritmo divino. Você fala com o Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Não há motivo para se perguntar se alguém está ouvindo. Você não precisa questionar quem está ao seu lado. A presença completa de Deus, a Trindade, agora vive dentro de você. É por isso que sua fé tem força. É por isso que suas orações têm valor. É esse o poder por trás da cruz e o motivo pelo qual o inferno já perdeu. Mas antes, não ignore isso. O mesmo Deus que formou as galáxias, que entrou nas águas do Jordão e que deixou o túmulo vazio, está aqui, agora, agindo novamente, restaurando novamente, vivendo dentro de você. Você já presenciou a presença de Deus, não apenas no início dos tempos ou no batismo de Jesus, mas na sua própria vida. O Pai te escolheu, o Filho te resgatou, o Espírito te selou como propriedade dele. Cada passo da sua salvação reflete a perfeita unidade desse relacionamento divino. Agora vem a parte pessoal. Como viver isso? Como se conectar com um Deus que é um só, mas três pessoas? Como passar o dia consciente de cada um, não só na teoria, mas em intimidade. Isso não é apenas sobre entender quem Deus é sobre caminhar com Ele. E a verdade é que muitos cristãos não sabem como. A fé se tornou mais sobre crenças do que sobre amizade com Deus, mais sobre hábitos do que conexão. Por isso muitos dizem que amam a Deus, mas não sabem como falar com Ele, porque não têm clareza de quem Ele é para eles. Mas você nunca foi feito para se aproximar de Deus com confusão. Você foi feito para falar com o Pai, andar com o Espírito e viver cada dia na liberdade que Jesus conquistou por você. Vamos começar com o Pai. É com Ele que falamos em oração, não por regra, mas como alguém que nos ama. Jesus não nos ensinou a orar dizendo caro Deus ou a quem interessar possa. Ele disse, quando orarem, digam Pai. O Pai não é apenas aquele que começou tudo. Ele é aquele que escuta com amor, que guarda o plano da sua vida, que vê cada lágrima e sabe o que está no seu coração antes mesmo que você diga uma palavra. Então, quando você acordar ansioso, diga, Pai, seja minha calma hoje. Quando se sentir sem valor, diga, Pai, me lembra que sou teu. Quando for tentado a provar seu valor, pare e diga, Pai, teu amor é mais do que suficiente. Você ora ao Pai não porque Ele está longe, mas porque é nele que seu coração encontra lar.
Agora, pense no Filho. Ele é o motivo pelo qual você pode chegar perto. Sem Jesus, o pecado ainda bloquearia o caminho, silenciando suas orações. Mas ele tomou o seu lugar. Ele suportou a punição, carregou o peso e agora está ao lado do Pai, intercedendo por você a todo momento. É por isso que você vive por meio dele. Você não precisa lutar pela vitória, ela já foi conquistada. Você só precisa andar nela. Quando a culpa tentar se instalar, lembre-se, estou coberto pelo que Jesus fez. Quando o inimigo lançar acusações, responda com confiança. Reclamo o poder de Jesus sobre minha vida. Quando vierem batalhas espirituais, você não depende da sua própria voz. Você permanece firme, sabendo que o Filho quebrou o poder das trevas quando morreu e ressuscitou. Ele é sua entrada, sua proteção e sua força, e então há o Espírito Santo, não uma parte extra, mas uma presença constante. Ele caminha ao seu lado em todos os momentos. Ele te dá fôlego, fala suavemente ao seu coração e mantém aceso o fogo dentro de você. O papel dele não é apenas mexer com suas emoções. Ele está aqui para te moldar à imagem de Jesus. Então, quando você lê a Bíblia, não lê sozinho. Você diz: Espírito Santo, me ajuda a enxergar. Me mostra quem Jesus é. Quando a tentação vier, você não enfrenta sozinho. Você diz: Espírito, me dá força para resistir. Quando a vida parecer pesada, você não se fecha. Você sussurra: Espírito, me consola. Você anda com ele como anda com um amigo íntimo. Você não precisa dizer as palavras perfeitas, só precisa de um coração aberto. É isso que torna conhecer a Trindade algo real. Quando ela se torna parte de como você vive, respira e caminha todos os dias. O Pai cuida de você, o Filho te envolve, o Espírito vive dentro de você. Juntos, eles estão com você em todas as áreas da vida, não apenas nas emergências, não apenas nos cultos, mas nos momentos simples do cotidiano, no carro, no trabalho, cozinhando ou no silêncio do seu quarto. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo começa a mudar. A oração deixa de ser algo que você tem que fazer. Vira uma conversa constante. A adoração não é só uma música, é sua resposta, sua entrega. A fé não é apenas uma palavra ou identidade, vira o seu modo de viver, porque agora é pessoal. É isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 13:14, quando escreveu: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Isso não era só uma frase bonita, era um convite a um ritmo diário. Graça de Jesus, amor do Pai, proximidade com o Espírito. Talvez ninguém tenha te mostrado isso antes. Talvez você via Deus como alguém distante. Talvez Jesus parecesse uma figura do passado. Talvez o Espírito parecesse confuso ou difícil de se conectar. Mas agora você sabe, agora está claro, e agora você pode caminhar nessa verdade. Então, quando o amanhã começar, não faça apenas uma oração genérica. Diga: Pai, eu confio em Ti hoje. Diga: Jesus, obrigado pelo que fizeste por mim. Diga: Espírito Santo, guia-me neste dia. E veja como tudo muda quando você convida a plenitude de Deus para a sua vida diária. Uma última coisa, não se esqueça disto. Você nunca foi criado para caminhar sozinho. Você nunca foi feito para adivinhar como viver a fé. Você foi feito para andar perto do Pai, viver com o poder do Filho e ser guiado pelo Espírito todos os dias. Você acabou de experimentar algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem realmente compreender. Você entrou no mistério, um só Deus, 3 pessoas distintas. Não como uma ideia difícil de entender, mas como um relacionamento divino e vivo, do qual você pode fazer parte. O Pai te escolheu antes mesmo que o mundo existisse. O Filho entrou na história humana para carregar o seu fardo.
e o Espírito agora vive em você, como uma chama viva, um sopro, um guia. O que você viveu é a verdade pela qual os primeiros cristãos estavam dispostos a entregar a vida. Agora, em um mundo cheio de barulho e incertezas, onde a política é tensa, os relacionamentos estão quebrados e a alma se sente perdida ou cansada, você está segurando algo real. Não é apenas um sistema de crenças ou uma teoria. Você está segurando o próprio Deus. A Trindade não é apenas uma ideia para estudiosos debaterem. É o chão firme debaixo dos seus pés. E agora, o próximo passo não é saber mais, é se entregar, se abrir. Então, onde quer que você esteja, no seu quarto, numa pausa rápida no trabalho, ou num momento de silêncio depois de uma semana difícil, este é o seu momento. Não role a tela, não se apresse, não deixe esse momento passar, o momento de falar diretamente com aquele que te criou, te resgatou e agora vive em você. Vamos orar. Pai, eu sei que tu não estás longe, tu não estás em silêncio, tu não estás parado, esperando que eu seja perfeito. Foste o primeiro a me chamar, o primeiro a estender a mão, o primeiro a me amar, muito antes de eu saber o que era amor. Tu não me criaste porque precisavas, mas porque o teu amor transbordou. Tu me formaste com cuidado. Viste cada parte da minha história, até os capítulos que tentei apagar. Sabias que eu erraria, e ainda assim me chamaste de teu. Então hoje eu volto, não com palavras bonitas, não fingindo ser santo, mas sendo real. Estou cansado, estou sobrecarregado, ainda estou em processo, mas tu ainda és meu Pai. Tu ainda és bondoso, tu ainda estás perto. Jesus, tu não és apenas um conceito, tu não és apenas uma história passada de geração em geração. Tu não és uma lembrança presa a uma cruz de muito tempo atrás. Tu estás vivo, o Filho de Deus que se fez homem, que carregou a minha vergonha e que saiu do túmulo que parecia ser o meu fim. Tu levaste a dor, usaste a coroa do sofrimento, enfrentaste o julgamento que era meu e agora me cobres com a tua própria bondade. Tu pronuncias o meu nome no céu. Quando eu não sei o que dizer, tu falas por mim. Tu me convidas a compartilhar da tua vitória, não apenas como um convidado, mas como parte da tua família. Então deixo de lado as partes de mim que ainda tentam merecer o que tu já me deste de graça. Deixo o passado para trás. Largo a vergonha e escolho acreditar que realmente acabou, porque tu disseste que sim. Espírito Santo, tu não és só uma brisa ou uma energia. Tu não és apenas um sentimento passageiro. Tu és o sopro que me mantém vivo, a voz que fala no silêncio, a chama que purifica, a marca que prova que pertenço a Deus. Tu trazes paz quando tudo desmorona. Tu me corriges quando perco o caminho. Tu mudas o que eu achava que nunca poderia mudar. Guia-me, mostra-me o caminho. Ajuda-me a lembrar quem eu sou. Não quero viver desligado. Não quero me distrair com tudo ao meu redor. Quero viver contigo. Momento a momento, respiro por respiro, eu me abro completamente para ti agora. Os cantos escondidos, as partes protegidas, até as feridas. Desperta os dons que tu plantaste em mim. Que a tua coragem, tua sabedoria e tua força me preencham por completo. Deus, Pai, Filho e Espírito, não vou fingir que entendo tudo, mas escolho confiar em ti. Eu te amo, não apenas uma parte do que tu és, não só o lado que acho mais fácil, mas tudo em ti. Um só Deus em 3 pessoas, unido em um amor que tem me perseguido por toda a vida. Então aqui está o meu sim, um sim completo, de todo o coração. Não só aos domingos, não apenas nos momentos de silêncio, não só quando estou no fundo do poço. Meu sim na luta, meu sim na bênção, meu sim no meio da dúvida, meu sim na alegria. Eu me rendo ao Pai que me criou, ao Filho que me resgatou e ao Espírito que preenche a minha alma. Eu sou teu completamente e para sempre.
Amém. Se você acabou de fazer essa oração conosco, deixe uma palavra nos comentários, mesmo que seja pequena. Casa. Sim. Trindade. Finalmente. O que quer que este momento tenha despertado em você, deixe que se ouça. Diga em voz alta, porque o Deus que vive em relacionamento perfeito e eterno acabou de te receber nesse relacionamento. Obrigado por assistir. Nós não apenas falamos sobre Deus, nós caminhamos com Ele. Fique na bênção.